Se você está no processo de entrevistas com as famílias e não tem certeza de quais características você deveria ficar alerta ou não, esse vídeo é para você. E se você é au pair, mas está meio em dúvida se você fez a escolha certa e se você deveria pedir rematch ou não, esse vídeo também pode te ajudar. Oi, meu nome é Isabela, eu fui au pair nos Estados Unidos e morei em Nova York durante 3 anos. Eu sei o quanto uma relação com a host family pode ser complicada, acredito, eu já vivi isso na pele. Então eu resolvi gravar esse vídeo baseado nas minhas experiências e nas experiências de várias outras au pairs que passaram pelo mesmo processo. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, sendo que a primeira delas vai ser focada mais para as meninas que estão fazendo ou vão fazer entrevistas com as famílias, para já não fazer cagada logo de início. E já na segunda parte, para as meninas que já estão nos Estados Unidos como au pairs e estão em dúvida se fizeram a escolha certa, estão vendo que a afinidade ali não tá batendo muito e até pensando se vale a pena entrar em um rematch ou não. Mas antes eu acho importante ressaltar 2 pontos. O primeiro é que não existe host family perfeita. Toda família vai ter uma coisinha ou outra que você não gosta, igual a sua própria família. Por isso eu vou falar sobre uma junção de fatores que podem ou não ser determinantes para vocês tomarem essa decisão. Mas não vai dizendo não para toda a família só porque eles não atendem a todos os requisitos que você queria. E 2, não se sinta culpada se o seu processo der errado com uma ou mais famílias, isso é mais comum do que parece. Tem família que consegue muito bem disfarçar as red flags deles pra gente não perceber mesmo, e tem família que simplesmente muda de ideia. De repente, sem aviso nenhum, ou por algum motivo que você não vai entender, a culpa não é sua. Se você é esforçada, faz todo o seu trabalho certinho, não fica achando que você é o problema. Recados dados, então bora lá para as red flags. Se você tá conversando com as famílias e eles não deixam no perfil quais afazeres eles esperam que você tenha, pode ser sim que isso seja uma red flag. Isso de a combinar ou we are very flexible, que é nós somos muito flexíveis, nunca dá certo. Se eles não te passam todas as informações do seu schedule, fica muito difícil de você se organizar. E ainda corre o risco deles te passarem muito mais trabalho do que aquilo que você estava esperando fazer. Se eles não tiverem essas informações no perfil, já peça por e-mail. E se você perceber que eles estão meio relutantes em te passar algo concreto, já pode desconsiderar porque vai ser mais dor de cabeça para você no futuro. Já ao contrário da família que põe coisa de menos, tem a família que põe coisa de mais. 1001 afazeres para au pair como se fosse humanamente possível. As au pairs precisam fazer as tarefas relacionadas às crianças. Então, cozinhar para as crianças, limpar os cômodos e sujeira que as crianças fizeram, lavar as roupas das crianças. Então, se na sua lista de tarefas diz que você deve ajudar de vez em quando a manter a casa organizada e principalmente lugares que as crianças não frequentam ou que são cômodos comuns, isso daí já não é problema seu. Tem muita família que pede a famosa ajudinha para manter o banheiro limpo ou até mesmo a cozinha, mas a verdade é que essa ajuda vai ser você fazendo tudo sozinha e isso vai acabar virando uma obrigação. 3. Família mão de vaca. O salário da au pair é o suficiente para viver e só. Se você perceber que a host family oferece o mínimo do pagamento, não está disposta a negociar, não vão te ajudar com transporte, plano de celular e nenhum outro benefício, cuidado! Chegando lá, pode ser que até da lista de compras eles te cortem e você vai acabar tendo mais custos do que você imaginava. No bolso deles, esses gastos não fazem nem cócegas, mas pra gente faz sim toda a diferença. E se eles não estão dispostos a se esforçarem o mínimo para te dar um pouco de conforto, é sim uma falta de respeito com o nosso trabalho que já não é valorizado. 4. Pais que trabalham de casa ou não trabalham. Essa red flag ela é um pouco mais complexa, porque ao mesmo tempo que pode sim ser uma ajuda, às vezes mais atrapalha. Além de ser super chato ter os seus chefes ali de olho no que você faz ou deixa de fazer, ter os pais em casa pode fazer com que as crianças pensem que você não é autoridade o suficiente, o que torna a tarefa de fazer elas te respeitarem, que já não é muito fácil, ainda mais difícil. Algumas crianças lidam bem com essa situação e outras nem tanto. É uma conversa que vale a pena ter antes de você dar o seu match. A próxima que eu vou falar, ela não é uma red flag em todos os casos, é outra que vale a pena ter uma conversa antes do match, mas é família que é muito rígida, tem muitas regrinhas ou um estilo de vida muito diferente do seu. Por exemplo, hora de chegar em casa, que a gente chama de curfew. Eu tenho uma amiga que a host family dela exigia que ela estivesse em casa antes das 10 horas da noite para que ela tivesse as horas certinhas de sono antes do trabalho. O que até faz sentido, mas isso é uma responsabilidade que a própria au pair precisa ter com o sono, não a host family. Outro exemplo é restrição alimentar. Às vezes a família pode ser vegana, o que pode atrapalhar na sua própria nutrição. Ou às vezes elas não comemoram algum feriado, seja por religião ou não, o que pode significar que você tenha que trabalhar no Natal, final de ano, por exemplo. São coisas que parecem bobas, mas quando você acumula nessa bola de neve, fica difícil não se incomodar. Mas de novo,
novo, não é nada que não possa ser conversado. E por último, histórico ruim com au pairs. Pergunte a eles se eles já tiveram outras au pairs e se eles podem te passar o contato para você poder conversar sobre como é a vida naquela família e de que jeito melhor você poderia lidar com as crianças. Se eles não quiserem passar o contato ou disserem que não tem uma relação muito boa com as antigas au pairs, desconfie. Se eles têm essa inimizade com todas as au pairs que passaram por eles, nada confirma que o mesmo não vá acontecer com você. Eu espero ter dado um pouco mais de clareza sobre essa fase das entrevistas, mas agora eu vou falar sobre o pós. Deu ruim, você pensou ter visto todos os sinais, mas algo passou despercebido, eles não são tudo aquilo que eles prometeram, e agora? Como saber se vale a pena dar o rematch ou se eu tô exagerando um pouquinho? A primeira red flag é se a família não respeita o seu tempo ou aquilo que eles combinaram com você anteriormente. Se eles começam a mudar de ideia sobre o seu schedule, pedem um favorzinho ali e aqui todos os dias, coisas que não fazem parte das suas obrigações. Hoje são 30 minutinhos a mais no schedule, amanhã é o final de semana que era para ser off. Combinado não sai caro, e se a sua host family não respeita isso, a tendência é só piorar com o tempo. E eu vou falar um pouco sobre a minha experiência própria, um erro que eu cometi. A minha host mom, ela não trabalhava e passava a maior parte do tempo comigo e com as crianças. Como elas eram 3 crianças e sempre tinham alguma atividade ou aula pra fazer, a mãe acabava me ajudando a levar e buscar, porque não dá pra estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Até aí tudo bem, né? Entra naquele ponto que eu disse sobre ter os host parents ali te ajudando dentro da casa ou não. Mas com o tempo ela foi se acostumando a me ter ali sempre à disposição, porque além de tudo, meu schedule não era fixo. Então ela acabava decidindo as coisas em cima da hora e sem o meu consentimento. Então ela me pedia para buscar compras que ela fazia, me pedia para andar os cachorros, inclusive nos meus dias off, me pedia para dar banho nos cachorros, a levar as encomendas dela pro correio. São coisinhas bobas e favores que ela me pedia de vez em quando no começo, mas que com o passar do tempo acabaram se tornando a minha obrigação. Sempre com a desculpa de que eu estava em horário de trabalho e ela com as crianças, então eu podia ajudar em outras coisas. Por isso que eu digo e repito, tenha tudo combinado por escrito e bata o pé caso eles queiram fazer alguma modificação. E se eles não aceitarem, aí você pode comunicar a sua LCC porque você não está fazendo nada de errado, apenas que é aquilo que já foi combinado antes. 2. Família muito desorganizada ou suja. Criança faz bagunça, é normal, mas quando a família toda é assim, fica muito difícil de você pedir colaboração das crianças se os pais são muito piores. Sem contar que a bucha sobra assim pra au pair, você vai ter que fazer a maioria das coisas sozinha e vai se sobrecarregar. Mas se eles também demoram ou esquecem de te pagar, não sabem quando vão te dar dia off, demoram até o último segundo pra te mandar o seu schedule, são outros tipos de desorganização que desgastam muito com o tempo, principalmente se for uma situação constante. 3. Comentários passivo-agressivos o tempo todo. Ainda mais se é pra enfatizar o tanto de coisas boas que eles fazem por você. Então olha como nós somos legais com você, olha o tanto de coisa que a gente te dá, olha o quanto de coisa você viveu por nossa causa. Mais cedo ou mais tarde eles vão usar essa bondade toda contra você na primeira oportunidade que eles tiverem de pedir algum favorzinho bobo ou simples. Quando a gente tá fazendo um bom trabalho, o natural é que a gente espere ser valorizado e não desmotivado como se todo o nosso trabalho fosse meio que obrigatório, já que eles são tão bons com a gente. Vocês não estão aí de favor, esse é um intercâmbio de trabalho e a gente trabalha muito por isso. E por último, para ter certeza se você deveria ou não dar um rematch, é só olhar para si mesma. Se você já não se reconhece mais, está muito ansiosa, sobrecarregada, vivendo pelo dia seguinte e contando os dias para o seu intercâmbio acabar, isso já é uma resposta. A sua felicidade vem acima de tudo, e se você não tá bem, consequentemente, outras áreas da sua vida também não vão estar legais. Mas lembrando vocês que nem toda host family é sem noção. Tem muita família legal por aí. Famílias que com certeza vão te ajudar a ter uma experiência incrível. E ainda assim, dar rematch não é o fim do mundo. 90% das amigas que eu tenho que tiveram que passar por esse rematch são muito gratas por essa nova oportunidade. Encontraram uma família que gostavam muito mais e aí sim conseguiram ter uma experiência muito bacana. Essas foram as minhas dicas sobre red flags em host family. Se vocês gostaram, por favor, dá um like, se inscreve no meu canal para mais dicas assim. Eu espero que dê tudo certo no processo de todas vocês. Um beijão e tchau!